seria esse tipo, tu metes o shield quando sai esse daqui perdido. Aí não. Aí os caras estão fazendo besteira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, aqui o vosso irmão Moço Califa, o ignorante empírico, o ativo membro do exercício do raciocínio. Meus irmãos, eu quero aqui deixar bem claro para vocês, eu não sou um revolucionário, não sou um ativista, não sou um membro da sociedade civil, não sou um universitário, tampouco intelectual. Eu sou apenas um ignorante empírico, o ativo membro do exercício do raciocínio. Eu não estou interessado com a realidade social da população, tampouco estou interessado criticar o regime no poder para que eu possa ter protagonismo ou talvez visibilidade. Eu estou aqui realmente para submeter-se à racionalidade e à realidade. Então, essa é a minha única posição. Submeter-se extremamente à realidade e à racionalidade. Então, eu não servo nem o povo, nem o regime do poder. Eu submeto o Criador do Universo e sistematicamente à racionalidade e à realidade. Porque eu devo lealdade somente à realidade. Meus irmãos angolanos, como eu sempre venho dizer, já não é época para nós enganar o povo angolano. Já não é tempo para nós mentirmos mais o povo angolano, porque é um povo que já sofreu demais e continua a sofrer, e para que eles possam realmente libertar-se deste sofrimento, povo, quero deixar bem claro, não estou aqui a dizer isso porque eu estou interessado com vocês. Estou aqui a dizer porque é extremamente ruim enxergar uma realidade que vocês não conseguem enxergar porque foram condicionados a uma subcultura de irracionalidade para não descodificar realmente as ideias tendenciosas da União Corrupta Europeia. Meus irmãos, eu estou aqui para descrever sobre a realidade do ativismo. Atividade secreta de alguns membros da sociedade civis, cujo muitos de vocês não têm compreensão do que realmente está a acontecer. Nós escutamos muito a palavra Women Right, que é direitos humanos, e Open Society, que é sociedade aberta. Presta atenção, gente. Muitos jovens de nossos países ou de muitos países prestam serviço a essas organizações ou a essas facções criminosas que realmente por trás dos panos patrocinam, apoiam a extrema corrupção que acontece nos países africanos. Vamos lá. Essas grandes corporações de direitos humanos que muitos jovens realmente submetem ou servem para que depois tenham proteção de vida, eles não conseguem perceber que eles estão a fazer parte de uma estrutura secreta que vai degradar a nossa realidade social ou o nosso povo. Prestem atenção, jovens angolanos de Cabinda ou Cunene, que desesperadamente vocês são condicionados a buscar apoio a essas facções internacionais, como ONU, Open Society, Direitos Humanos, que é Women Right. Preste atenção, meus jovens angolanos, por favor, eu vos imploro. É muito triste ver alguns membros que se dizem representam a nação, representam o jovem, ajudam o próprio país a saírem da situação que se encontra, fazerem parte de organizações ou pertencer a organizações ou se submeter a organizações que participam na humilhação, degradação do povo angolano de forma oculta. Gente, a União Corrupta Europeia, que é essa estrutura internacional, ele não só produz corruptos ou parlamentares corruptos, mas também produz ativistas revolucionários para confundirem o povo, para quando esses corruptos serem tirados do poder, assim esses jovens
que se consideravam membros efetivos da sociedade civil assumirem o poder e ao mesmo tempo prestarem o serviço dessas corporações internacionais que são extremamente facção. Gente, vocês têm que entender, meus irmãos angolanos, por favor, nem todo revolucionário realmente está a serviço do povo. Nem todo revolucionário está ali para se submeter ao povo. Lembra que a Open Society ou a essas grandes organizações secretas que são corruptas internacional, eles trabalham de duas formas. Quando você é um ativista que não busca proteção de vida à corrupção internacional, eles mandam os políticos angolanos matarem você. Quando você é um ativista que busca proteção de ajuda ou proteção de vida às grandes corporações internacionais, eles ordenam o regime angolano não matarem você. Por quê? Porque você está a prestar serviço à mesma organização, o mesmo sistema. Só que quando você realmente recebe apoio das grandes corporações ou proteção de vida, você tem por tendência a usar o sistema linguístico ou a abordagem ou o slogan que eles realmente abordam, como direitos humanos, ajuda humanitária, democracia e liberdade de expressão. Esses são os slogans que eles te dizem que você deve abordar. E uma das formas também é que quando você afilia-se a essas facções que realmente produzem degradação social de forma oculta, para que você tenha proteção de vida, você não pode jamais denunciar essas mesmas facções. Ouvem bem, você não pode denunciar essas mesmas facções que Women's Rights, Open Society, a United Nations, entende? Para o povo que não entende, Open Society, sociedade aberta, que dá uma falsa percepção que você possa abordar o que quer, mas você não aborda o que quer, porque você só denuncia os líderes africanos e nunca denuncia essas mesmas facções ou mesmo essas organizações que realmente apoiam, patrocinam a degradação dos países africanos. E a ONU também é uma das grandes facções que produz guerra para vender depois paz. E nós temos também Women's Rights, que é os direitos humanos, que muitos líderes em África da sociedade civil tentam seguir essas normas, essas pautas, para confundir o povo angolano, que a União Corrupta Europeia tem por tendência em ajudar, proteger o lado humano do povo angolano. Então, angolano, por favor, meus irmãos, antes de vocês acreditarem em uma liderança, em um membro da sociedade civil, por favor, discernem primeiro, raciocinem primeiro, meus irmãos. Eu vos imploro, senão vocês vão acabar caindo na mesma situação. Lembre que o Savimbi recebia apoio da União Europeia, da comunidade internacional. O MPLA também recebia apoio da comunidade internacional. Mas os dois foram usados até um certo tempo. Então, hoje, na sociedade democrata, a oposição realmente do regime no poder, ele torna-se aqueles jovens que expressam sobre direitos humanos e igualdade social. Esse é mais um grupo que essas grandes organizações forjaram, entende? Para induzir os jovens angolanos a acreditarem realmente que esses líderes da sociedade civil que falam sobre direitos humanos estão a favor da realidade social ou estão a defender a realidade social do angolano. Não angolano. Por isso é que esses jovens que são da organizações dos direitos humanos, Open Society ou Women's Rights, quando eles vão na União Corrupta Europeia, eles não denunciam, ouvem bem, meus irmãos, eles não denunciam a União Corrupta Europeia à nação angolana. Primeiro, prestem atenção. Vou vos mostrar que toda essa organização são extremamente corruptas. A União Corrupta Europeia, cujo Women's Rights, Open Society, ONU, pertence a essa mesma estrutura. Eles dizem que não são corruptos, mas eles sabem que os bilhões que os líderes africanos levam para a Europa degrada, destrói a realidade social do povo africano. Esses mesmos líderes da sociedade civil que falam sobre direitos humanos dentro da Angola, eles nunca vão dizer que a União Corrupta é o mentor desta corrupção, porque é que dá proteção o dinheiro que os líderes africanos realmente levam na Europa.
E quando esses líderes africanos morrem, depois que eles morrem, para o povo achar que a União Corrupta Europeia ou essas organizações é boa, eles tentam dizer para o povo angolano que o dinheiro dele foi confiscado. É confiscado, mas eles nunca mandam de volta esse dinheiro para a África. Assim como o dinheiro de Gaddafi, dinheiro de Mobutu, dinheiro de outros líderes que estão congelados dentro dos bancos da União Corrupta Europeia. Agora, é contraditório quando esses novos ativistas modernos, que são forjados realmente pela União Corrupta Europeia, não abordarem sobre essa situação. Por que não abordam sobre essa situação? Eu já disse, meus irmãos, quando você recebe apoio internacional, proteção de vida, você não pode abordar a corrupção sistemática que a União Corrupta Europeia não só coloca em África, mas condiciona a mentalidade dos líderes africanos. Porque os líderes africanos, eles são prestadores de serviço a essas grandes corporações internacionais, como os ativistas de hoje também estão a serviço da mesma organização. Por isso é que vocês estão a ver que muitos líderes da sociedade civis se manteram vivos, estão vivos dentro da Angola. Por quê, meus irmãos? Porque há uma lei internacional cujo quem mata os líderes revolucionários não é o MPLA, compreendem isso? É a política internacional que decreta todo aquele jovem ativista que não quer se afiliar na Open Society ou talvez organizações dos direitos humanos deve ser eliminado. Deve ser eliminado, porque quando você é um ativista servidor da Open Society, quando você é um ativista servidor dos direitos humanos, o governo no poder, o governo angolano recebe normas e ordens da comunidade internacional que esse jovem não pode ser eliminado. Por quê? Porque você é um jovem que dá discurso de confundir o povo angolano, que os líderes angolanos são os maiores responsáveis da degradação social do povo angolano e não a União Corrupta Europeia. Então, como você não descreve a corrupção da União Corrupta Europeia, que é praticado, que eles praticam dentro da Angola de forma oculta, a União Europeia dá ordem ao governo no poder para te proteger. Por isso tenham muita cautela com esses líderes. Nós já tivemos grandes lições, como Nelson Mandela, como Martin Luther King, como Mahatma Gandhi, que fizeram parte dessa sociedade secreta. E lembrem uma coisa, a cor é azul, meus irmãos. A cor azul é o símbolo que essas grandes organizações luciferianas usam para fazer a sua demarcação territorial. Por isso é que os líderes parlamentares têm por obrigação colocarem uma camisa azul. Por isso é que o símbolo dessas organizações é de cor azul. Por que é de cor azul? Porque isso vem a partir da Babilônia, cujos construíram a primeira pirâmide chamada Exígora. Na parte de cima de Exígora, eles colocaram a cor azul. E quando construíram a segunda pirâmide, que é uma sociedade luciferiana, dentro do Egito, lá no subterrâneo, nas paredes, eles colocaram cor azul. Por isso é que a estátua da liberdade é cor azul. Então vocês precisam compreender, meus irmãos. Essas organizações que estão tentando fingir vos ajudar, não estão vindo para vos ajudar. Eles estão vindo para corroer os vossos valores. Compreendem isso? Porque eu já disse, democracia não é mudança das pessoas físicas no poder. Democracia quer dizer confrontar uma norma sistemática que o Criador do Universo impôs. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, que mudam de presidente sempre, entende? Muda-se de presidente, mas olha pelo comportamento social do povo americano. Eles são prostitutos, as músicas são obscenas, é só futilidade, tatuagem. Quer dizer, é isso que realmente é democracia. Democracia não é mudança das figuras no presidente. Não é isso que forja a democracia. Democracia quer dizer a autodestruição a partir do momento que você desobedece aquilo que o Criador do Universo disse para você não fazer. Porque eu já disse no outro live e eu volto a dizer. O patriarca da democracia, o patriarca da liberdade é o Lúcifer. Ele foi o primeiro patriarca. É por isso que o próprio Karl Marx, ele disse que prefere espelhar-se no Lúcifer. Por quê? Porque todo o sistema democrático recai-se ao Lúcifer. Deus traçou uma norma, impôs uma norma. E essa norma não deve ser corroída nem corrompida. Então o que é corrupção? O que é democracia? Democracia é corrupção. Se autodestruir, se autocorroer.
não se submeter às normas ditadas por Deus, porque Deus impôs uma norma. Quando você segue essa norma, então você não é democrático. Você precisa questionar, discordar ou concordar. É isso aí que realmente é democracia. Só que democracia não é mudança das pessoas físicas. É uma constituição que te condiciona a se submeter a uma submissão sistemática que vem da lei. Então muda-se os presidentes, mas não muda a norma, a constituição que te dá o direito, a legitimidade de se autodegradar. Como você pode virar homem, se você pode virar mulher se você quiser. Se você é mulher, pode virar homem se você quiser. Isso é democracia. Você pode transgredir o teu corpo físico como fazer tatuagem. Isso é democracia. Você pode beber, se drogar. Isso é democracia. Democracia não é mudar as figuras no poder, as lideranças no poder. Não. Democracia é uma filosofia que te dá legitimidade de autodestruição. É essa mesma democracia que os líderes da intervenção social, líderes da sociedade civil, estão a impor na vossa realidade porque vocês acham que democracia é mudar os presidentes. Prestem atenção, angolanos. Não se deixem levar. Não destroem a revolução por um prato de refeição. Prestem atenção, meus irmãos. Não vendem a vossa alma por um prato de fezes, porque o cujo eles vão vos conceder na venda da vossa alma. Vocês vão defecar. Vocês vão defecar. Não vendem a vossa alma por um prato de fezes, porque a comida cujo vocês vão comer a partir do dinheiro que ele vai vos pagar na venda da vossa própria alma, vocês vão defecar, meus irmãos. Não pensem que vocês são inteligentes, meus irmãos. Porque vocês leram um livro. Ler um livro não te faz inteligente porque você só reproduz sistematicamente. Até as normas que você está a abordar, que te dão uma falsa percepção que você tem o dever de fazer o que quer, não vem das tuas ideias. Ele vem a partir do momento que o governo corroe a nossa realidade social. E você aborda aquilo, se sente que você é democrático, você não é. Você está a se submeter a uma norma ditada a partir do momento que eles corroem a realidade social do povo. Quando vocês dizem democracia, liberdade e novo governo, por que em Angola agora falam de liberdade e democracia? Vocês sabem por quê? Acha que foi por tendência aos movimentos que surgiram? Não. Isso é uma política secreta, isso é uma política internacional, isso é uma política oculta, isso é uma política de expansão territorial. É preciso então que o regime que ontem era o partido único, é preciso que tenha uma falsa visibilidade, que vocês tenham liberdade de expor o que querem expor. Então é necessário que o governo no poder degrade a realidade social do povo, para que haja muitos jovens com ideia descontente e comece a abordar. Isso justifica o que eles chamam de democracia. É por isso que o governo angolano diz que o país é democrático, os jovens têm direito de falar o que quiser, os jovens estão a se expressar. Sim, mas isso é uma coisa bem projetada por trás dos panos e vocês não percebem. Tem jovens em Angola, ouvem bem angolanos, por favor. Não estão a serviço da nação. Eu já disse para vocês. Não é porque alguém usa a palavra povo que está a serviço do povo. Porque se precisa usar o nome povo para dominar o povo, acordem angolano, por favor, raciocina. Não é preciso falar em nome da nação para mostrar que você está a serviço da nação. Mas é preciso usar o nome nação para que a nação possa te acreditar e você fazer que a União Corrupta Europeia insira um novo sistema político. Essas pessoas que são eleitos, são indicados por essas organizações, recebem dinheiro das grandes corporações internacionais de forma secreta, de forma oculta, gente. Para venderem a nação, para vos venderem, gente. Você não vê que esses líderes da sociedade civil não vêm claramente dizer, quando eles estão na Europa, não têm coragem. Assim, eles estão, talvez depois deles escutarem esse live, vão jogar um discurso assim, flexível, para vos dar uma falsa percepção. Você não vê que esses vossos líderes da sociedade civil, quando estão na União Corrupta Europeia ou no Parlamento, eles realmente não têm coragem de dizer que a União Corrupta é o maior extremo corrupto, que a União Corrupta Europeia é o mais corrupto e não os líderes africanos. Eles não podem dizer isso, porque eles vão fazer agora que o povo compreende que o MPLA, o partido no poder, os corruptos africanos, não são tão mentor do problema,
afinal, que a União Corrupta Europeia é o maior problema. Só que isso vai dificultar. O angolano vai perceber que a Europa, afinal, é o maior corrupto. Então, cada europeu que entrar em Angola, o angolano terá uma outra mentalidade, uma outra visibilidade. Vai começar a compreender que, afinal, os europeus é que nos faz sofrer. Mas eles não podem abordar isso. Eles estão lá, nas terras dos europeus. Por que eles não falam, não abordam isso para vocês, meu povo? É uma política internacional. São tribunais internacionais. É economia internacional, economia global. Tenham muito cuidado, jovens angolanos. Vocês que estão a vender a alma pela fama da intervenção social. Tenham muito cuidado, meus irmãos. Vocês que querem vender a alma por um prato de refeição, que esse prato de refeição, depois de uns 3 dias, transforma-se em fezes e vocês vão defecar. Se vocês estão nessa por ignorância, achando que estão servindo uma grande instituição, livram-se daí, meus irmãos. Livram-se daí. Como é que vocês, africanos, meus irmãos, acordem, por favor. Isso não é bife. Estou tentando vos alertar, por favor. Como é que vocês foram colonizados, escravizados, humilhados pela União Corrupta Europeia, meus irmãos? Vocês ainda acreditam nesse slogan Open Society, Women Right? Como é que um traficante, um assassino... Oh, meu Deus, angolanos. Como é que um traficante, um assassino, meus irmãos, que matou teu pai, tua mãe, teu avô, teu tio, meu irmão, vai criar um movimento de direitos humanos, meus irmãos? Vai criar uma organização de direitos humanos para vir te ensinar para você o que é direitos humanos? Se você nem sequer um dia pegou numa arma para você matar ou atirar um deles. Como é que a União Corrupta Europeia, meu irmão? Como é que a ONU, que produz guerra para vender paz, meu irmão? Como é que a Open Society, Women Right, vão criar organizações para te falar de direitos humanos, você? Tu não acha que nós, africanos, é que temos que falar sobre direitos humanos, meus irmãos? Tu não acha que os 500 anos da nossa degradação é que temos que ensinar aos europeus o que é direitos humanos, meus irmãos? Vocês estão mesmo participar nessas grandes organizações que têm ideias tendenciosas, meus irmãos. Essas organizações vão vos usar até um certo tempo, meus irmãos. Acordem, por favor. Eu sei que vocês querem ter fama. Eu sei que vocês querem ser protagonistas. Eu sei que vocês querem aparecer. Por favor. Mas não usam mais o povo, meu irmão. Não usem mais o povo. Por favor, esse povo já sofreu demais. Não vão à busca de apoio da União Corrupta Europeia, da Open Society, Women Right, para vir enganar mais o povo, meus irmãos. Analisem só. Analisem, por favor. É como você, vamos dizer, por exemplo, é como se fosse vocês, líderes, membros da sociedade civis, que falam sobre direitos dos cidadãos, buscarem apoio no HDA, tipo aquela facção que tinha em Angola. Buscar a proteção no HDA. Vocês mesmo estão a raciocinar, cara. Todo o sofrimento que está... Gente, não sejam gorilas, por favor. Eu sei que vocês estão a implorar a fama, vocês querem ter sucesso, eu sei que vocês querem chegar a qualquer custo como líderes, eu sei que vocês querem entrar na história, mas não é assim. Não vendem mais o vosso povo, porque nova arma do futuro, meu irmão, é destruir a nação em nome dos direitos humanos, meus irmãos. É destruir o povo em nome dos direitos humanos. Isso é que o europeu está a usar, meus irmãos. Eu sei que você faz parte dessas corporações internacionais. Eu sei, meu irmão. Eu sei que vocês recebem dinheiro. Não é porque eu não quero me unir com vocês, meus irmãos. Não é porque eu não quero vos unir com vocês, meus irmãos. O próprio vosso jornalista, que vocês amam tanto, meus irmãos, que vocês idolatram tanto, meus irmãos. O vosso jornalista, que vocês gostam tanto.
Ele recebe apoio dessa União Corrupta Europeia. Eu cheguei, falei com ele, por favor. Vamos denunciar a União Corrupta Europeia. Ele me mandou uma mensagem. Eu disse isso praticamente há 12 anos atrás. O vosso jornalista que vocês idolatram como grande ídolo, meus irmãos, me mandou uma mensagem quando Cansuli Camulengue foi morto. Schumann diz isso sobre a realidade do país, sobre isso. Eu disse, para que a gente possa pôr meu povo, nosso povo, a ter conhecimento do que é a União Corrupta Europeia, vamos denunciar essas grandes corporações secretas dos direitos humanos. Ele me excluiu da página, meus irmãos. Porque ele já está comprometido, é por isso o Savimbi morreu, meu irmão. Acorde, esses não aprendem. Eu tenho quase. Ele me excluiu da página dele, até hoje não está na minha página mais, meus irmãos. Tô quebrando bagulho, eu tenho bala de rocket. Acorde, é por isso que vocês não me vejam unificando com essas pessoas. Eu não estou aqui para vos trair, meus irmãos angolanos. Pô. Você não vê que o Savimbi morreu. O Savimbi também foi buscar apoio na comunidade internacional. Gente, essa União Corrupta Europeia, essas Open Society, esses direitos humanos, mataram o Savimbi, cara. Vocês hoje ainda estão a ir buscar apoio a essas organizações. Não aprendem mesmo. Quanto mais vocês têm que sofrer para aprender que a União Corrupta Europeia vai vos manipular, está a vos manipular. Acordem, meus irmãos, por favor. Vendem-se, mas não vendem-se mais a nação. Vendem-se, corrompem-se. O quê? Vocês têm todo o dever de se submeter à irracionalidade coletiva. Não enganem mais os jovens angolanos. Savimbi já enganou os jovens angolanos. MPLA já enganou os jovens angolanos, mas recebiam também apoio dessas grandes organizações internacionais. União Europeia, meus irmãos. E a União Europeia sabia que ia lucrar, ia construir seu império moderno dentro da África. Quando ele viu que o Savimbi já não era necessário, decretou, deu ordem para o MPLA matar o Savimbi e assim a paz chegou, meus irmãos. Hoje vocês estão a se refugiar de novo na União Corrupta Europeia, Open Society. Acordem, por favor, meus irmãos. Eu sei que vocês vão ficar muito famosos. Eu sei que vocês terão muita visibilidade, porque essa vossa obsessão de ter visibilidade, de ficar muito famoso como líderes de intervenção social, ou estão vender o povo porque vocês têm um hábito muito feio. Vocês querem usar o nome miséria, estão a defender o povo para vocês atingirem o que vocês realmente desejam. A obsessão de admiração, a obsessão de protagonismo. Porque vocês estão a usar com termos sensíveis que sensibilizam direitos humanos, que sensibiliza e o povo realmente na irracionalidade submete-se a vocês. Eu sei que vocês recebem dinheiro nessas grandes organizações para controlar o sistema do ativismo dentro da Angola, meus irmãos angolanos. Eu sei disso, meus irmãos. Eu sei que essas organizações não governamentais é tudo uma farsa. O termo organizações não governamentais só é não governamentais na mente de quem não discerne, não faz exercício do raciocínio. Eu sei disso. Por que vocês não esclarecem nos jovens que vocês estão ali para os vender? Por um dinheiro que vocês querem receber ou por protagonismo, falem a verdade nos jovens. Não enganem os jovens já sofreram demais, meus irmãos. Não mentem o povo angolano, já sofreram demais, meus irmãos. Esclarecem o povo, diz para o povo qual é a vossa real intenção, que eu sei a vossa real intenção. Se eu quisesse, eu também estaria lá. Mas eu sei quem eles são. Eu sei quais são as suas real intenções, meus irmãos. Esses direitos humanos não sabem que o Zé Eduardo está na Europa com bilhões de dólares. Por que ainda não o prenderam? Disso a raciocina, meus irmãos. Por que a União Corrupta Europeia, essas organizações da Open Society, por que ainda não amarraram a família do santo? Se eles gostam de justiça, se eles estão preocupados com a situação do angolano dentro da Angola, por que não amarraram?
Vou vos dizer por que não amarrar. Amarrando o Zedu ou prendendo o Zedu dentro da Europa, vai fazer que os líderes africanos comecem a roubar dinheiro e investir dentro da Angola. Então, para a União Corrupta Europeia, isso não é bom. Mantê-lo vivo ou não aprisioná-lo dentro da Angola, ou não fazer a cassação dos bilhões, vai fazer que muitos angolanos parlamentares que roubam dinheiro em Angola não vão mais levar o dinheiro na União Corrupta Europeia. Como eles querem falar de direitos humanos, meus irmãos? Como eles vão vos ajudar, meus irmãos? Como é que vocês se deixam levar Women Right, Open Society? Sociedade aberta é assim. Women Right, direitos humanos, é assim. É assim. Eles estão a brincar com vocês. Porque eles sabem que vocês são bandos de macacos obcecados pela fama. Obcecados pela ser idolatrado por um bando de irracional. É isso que eles querem fazer com vocês, meus irmãos. É por isso que os europeus, quando dizem que vocês são extremamente macacos, vocês são macacos. Uma instituição criminosa que derramou sangue no planeta Terra, hoje mesmo tornou-se a vossa fonte de inspiração, vossa única referência para vir em Angola denunciar os servidores da União Corrupta Europeia, cuja é empresa também que vocês revolucionários estão a servir. Vocês são angolanos de onde, meus irmãos? Vocês se misturaram com outros povos ou vocês são mesmo angolanos, meus irmãos? Vocês não estão sendo diferentes aos parlamentares do MPLA. Porque os parlamentares do MPLA também recebem essa legitimidade para ficar no poder por muito tempo pela União Corrupta Europeia, meus irmãos. A União Corrupta Europeia diz que ele não legitima líderes que realmente vencem as eleições em forma de fraude. O J-Lo venceu as eleições em forma de fraude. Quem o recebeu para discursar na Europa? A União Corrupta Europeia. E como vocês querem denunciar o J-Lo? Se a União Corrupta Europeia é que legitimou o J-Lo como presidente da Angola. Porque se a União Corrupta Europeia dizer nós não reconhecemos a candidatura do J-Lo, o J-Lo não tem como governar o país porque ele precisa do dinheiro do FMI para levar a máquina no buraco. Não tem como o J-Lo governar o país. Então essa degradação, essa miséria que vocês empurram o J-Lo é a União Corrupta, é a Open Society que produz e aí motiva vocês por irracionalidade virem com discurso combate à corrupção, combate à miséria, combate à não educação. Mas quem legitimou realmente o J-Lo para ficar no poder é a União Corrupta Europeia, cujos vocês servem, líderes da sociedade civis. Acordem, meus irmãos, por favor. Não vendem a vossa alma por um prato de refeição cujo daqui 3 dias vai se transformar em fezes, meus irmãos. Não vendem a vossa alma por um prato de fezes, meus irmãos. Acordem, angolanos. Mas vocês são angolanos da onde, cara? Você que tipo de angolano vocês são? Vocês são de miscigenação de povo? Que tipo de angolano vocês são, meus irmãos? Que tipo de líderes de intervenção vocês são, meus irmãos? Quer dizer, vocês fazem mesmo a questão de discordar sistematicamente o regime do J-Lo. Gente, eu fiz a música Zedu Tem Que Morrer, meu irmão, em 2005, meu irmão. Nunca fui implorar a Open Society. Nunca fui implorar os direitos civis, meus irmãos. Nunca fui implorar os direitos humanos, Women Rights ou a ONU. Nunca fui, meus irmãos. Porque já desde o embrião, eu sei que a União Corrupta Europeia é que forja, é que fabrica esses líderes africanos, é que fabrica muitos líderes de intervenção social, meus irmãos. Cuidado com o aplauso.
Cuidado com o elogio, meus irmãos. Vale a pena as vaias, vale a pena o anonimato. Vale a pena o desprezo da irracionalidade do que vender tua alma pela sociedade internacional, meus irmãos. Vale a pena o anonimato, vão te compreender depois que você aqui mais não existir. Mas pelo menos vais conseguir libertar a mentalidade do povo, meus irmãos. Querem chegar onde Nelson Mandela chegou? Se não se associarem com o homem branco, vocês não vão chegar, meus irmãos. Quando o branco começa a legitimar um gorila, é porque esse gorila está a serviço do homem branco e não da própria nação, meus irmãos. Como vocês estão em buscar ajuda humanitária? Ou como vocês estão realmente a pedir ajuda humanitária, direitos humanos? A União Corrupta Europeia, cujo seu alicerce está alicerçado por cima de sangue dos teus avós, meus irmãos. Como você está dentro da Europa, tem coragem de criticar os líderes africanos, não sequer tem coragem de criticar a própria União Corrupta Europeia, meus irmãos. Olha o que a União Corrupta Europeia faz com a América Latina, meus irmãos. Humilha, degrada, injustiça, meus irmãos. Olha o que essas organizações de direitos humanos faz com o povo latino, meus irmãos. Dá uma falsa percepção que eles estão aqui a lutar contra a corrupção, meus irmãos. Prestem atenção, não se vendem. Esses são facções bem fixadas, meus irmãos. Da mesma forma que eles usam os líderes políticos, eles também usam os jovens revolucionários, meus irmãos. A Open Society, essas organizações de direitos humanos, a União Corrupta Europeia, eles produzem líderes corruptos e também produzem revolucionários e também produzem jovens rebeldes. Você sabe que essa ideia é do Kissinger, é uma ideia do Kissinger. Dentro das escolas, ouvem bem, meus jovens, por favor, coitados, eu sinto pena de vocês. Dentro de todas as escolas, existem alguns jovens que são fabricados, são transformados em líderes escolares. Esses líderes escolares criam movimentos estudantis. Presta atenção. Por que eles fazem isso? Porque todo revu verdadeiro quer trabalhar com outros revus verdadeiros. Então, para que eles possam aprisionar os verdadeiros revus, eles criam esses movimentos estudantis para dar uma falsa percepção que não tem nada a ver com o governo. Então, esse líder revu, se não for astuto, não for estratégico, ele acaba mergulhando nesse grupo estudantil ou grupos da sociedade civil. Só que no grupo da sociedade civil já tem alguém que presta serviço à União Corrupta Europeia e vocês não conseguem perceber. Então, quando um verdadeiro revu penetra dentro do grupo, ele já está acorrentado, porque ele está sob controle realmente de um membro efetivo que está lá dentro. Prestem atenção, meus irmãos. Por que eu nunca me afiliei em esse movimento estudantil? Eu discerno, irmão. Eu discerno. Eu faço exercício do raciocínio graças ao Criador do Universo. Por que eu nunca me associei a esses movimentos revolucionários, meus irmãos? Eu raciocino, coitado dos jovens, só vão por emoções, mas eles não percebem o que acontece no underground do sistema revolucionário, meus irmãos. Acordem, meus irmãos. Discernem, meus irmãos. Não deixem levar por um pedaço de pão, uma migalha de pão, meus irmãos. O povo já sofreu demais. A Open Society, Women's Rights, ONU, essas organizações, meus irmãos. Estude a simbologia, vais compreender por que a Open Society, a ONU, usam a cor azul. Estuda, meu irmão. Estuda a simbologia. As cores, vais entender por que os carros dos parlamentares, as matrículas têm cor azul, meus irmãos. Aprendem isso, meus irmãos. Estudem as cores. O sistema simbólico, vais compreender por que o uniforme da polícia nas grandes metrópoles, nas grandes capitais, é cor azul, meus irmãos. Estudem, meus irmãos.
Estude porque que o exército global, que é os capacetes azuis, é cor azul, meu irmão. Estudem o sistema linguístico. Vais entender porque que eles usam um termo que produz uma comoção como woman right, direitos humanos, sociedade civil, sociedade aberta. Estude porque que eles usam sempre essas linguagens, porque são linguagens que comovem, são ofensivas, meu irmão, prestem atenção, nem sei como vos falar, meu. Achas mesmo que estás a chegar lugar algum? Porque estás a servir àqueles que realmente degradam não só o teu povo, mas degrada você também. Você acha à toa que o teu líder está sempre na Europa a implorar dinheiro para criar outro partido político? Já estão vendidos, angolano. Não vão sair se não fazerem um exercício do raciocínio. Vocês não vão sair. Já estão vendidos. A UNITA já está vendido. São milhões de dólares que o Savimbi emprestou ao longo da história. Por que ele foi expulso do Casa C? Já se perguntaram, meu irmão? Porque lá tem mais velhos que discernem e perceberam, não. Esse dinheiro da Europa vai nos vender novamente, por isso num piscar de olhar, em pouco tempo forjou outro partido. E o povo na ignorância, coitado, meu povo. Povo angolano, meus irmãos. Acordem. Raciocinem. Os líderes africanos não têm estrutura, nem no poder, nem da oposição, para fazer o que estão fazendo com a nação. Não têm estrutura. Angola bem organizado, bem estruturado, com uma grande soberania. O FMI não consegue acorrentar Angola. Não consegue, meus irmãos. Então os servidores da Open Society, de Human Rights, Direitos Humanos, ONU, União Europeia, Estados Unidos, precisam corroer os líderes africanos. E quando os líderes africanos, líderes angolanos, produzem uma miséria, isso vai motivar muitos jovens a rebelar-se contra, porque é sistemático, é biologia, irmão. Essa vossa manifestação contra o regime é uma submissão a uma norma, a uma ordem abstrata, oculta do FMI. E quando vocês começam a discutir, brigar contra, quando o FMI ou quando grandes corporações internacionais não mais quiser, ou prestem atenção, não mais quiser ou não mais aceitar o MPLA no poder, vai colocar vocês como membros da sociedade civil ao poder, e quando você chegar lá, vocês serão o MPLA, porque o MPLA se forjou assim. Quando os portugueses subjugavam os angolanos, esses cota do MPLA eram jovens da sociedade civil, eram jovens ativistas, eram jovens que lutavam contra a opressão colonial. Então a Open Society, os direitos humanos internacionais, fingiu dar apoio a esses jovens que hoje são o governo do MPLA. E eles chegaram ao poder, esses jovens foram para fora, estudaram lá fora. Quando voltaram dentro da Angola, eles posicionaram como governo, mas receberam norma da União Corrupta Europeia que eles tinham que degradar a realidade social do povo para que eles pudessem corromper o nosso país. A União Europeia sabia que esses líderes que eles estavam colocados no poder não tinham estrutura, não tinham mente. E a União Corrupta Europeia sabe que esses revolucionários não têm mente, não têm estrutura. Esses líderes da sociedade civil não têm mente nem estrutura. Não discernem. Porque os grandes líderes que discerniam, quem matou foram jovens da sociedade civil do tempo da colonização. Que esses que estão no MPLA agora. Mataram Nito Alves, que tinham mentalidade e tinham estrutura. É por isso os verdadeiros líderes, meus irmãos. A União Corrupta Europeia não dá nem espaço para que ela apareça.
Não dá nem visibilidade para ele. É por isso que vocês não me vejam aí, meus irmãos. É por isso que vocês não me vejam com essas junções, meus irmãos. Não é porque eu não quero, meus irmãos. Porque eu sinto pena, meus irmãos estão acorrentados, meus irmãos. Estão vendidos. Por um prato de refeição, eles entregam a alma a essa sociedade luciferiana chamada Open Society. Você não vê que todos eles negam o Criador do Universo? Você não vê que a maioria dos vossos líderes revolucionários rejeitam o Criador do Universo? Eles rejeitam, porque essa é a base fundamental dessa sociedade luciferiana. E muitas vezes, para eles poderem comover o povo, porque está na irracionalidade, eles fingem que acreditam em Deus, porque o povo, como acredita em Deus, então você deve usar aquilo que o povo realmente acredita para manipular o povo. Acordem, meus irmãos. Despertem, meus irmãos. Não se vendem como vossos líderes do passado se venderam. Vocês não são novos a irem na comunidade internacional implorar, suplicar ajuda para um bando de criminosos. Suplicar direitos humanos para um bando de assassinos da União Corrupta Europeia. Vocês não são o primeiro a fazer isso. Os líderes cujos vocês criticam também foram à União Corrupta Europeia implorar direitos, implorar proteção de vida. Sou o Criador do universo da proteção de vida. E se você morrer pelas mãos da corrupção da União Corrupta Europeia, não quer dizer que morreste tarde ou cedo. É porque é a hora que o Criador do Universo te disse para ir já. Acordem, meus irmãos. Discernem e raciocinam. Não se vendem por um protagonismo, por um aplauso, por uma obsessão. É muito pouco. Entende? A União Corrupta Europeia e essas organizações, Women Rights, vos percebe que vocês são macacos. Submetem. Acredito que nem todos que estão ali tem assinatura lá, mas unificando com os caras, as peças principais que estão lá já, que já assinaram ou botaram na digital, já estão presos, meus irmãos. Já estão bem presos. Eles estão bem presos. Dali eles já não saem mais. Jovem angolano, não se permite, eu te imploro, meu irmão, vai sofrer, os teus filhos vão sofrer. Quando nós crescemos em Angola, eu ouvi essa palavra, vocês serão o futuro do amanhã. Hoje, eu sou senhor, nem consegui me tornar o futuro do presente. E vocês estão a acreditar nesse mesmo discurso. Jovens angolanos, de Cabinda ou Cunene, não se permitem serem liderados por outros seres como vocês. Não se permite. Porque fazendo isso, vocês estão a ignorar, fazerem o exercício do raciocínio para que vocês possam se autoliderar e se autodisciplinar. Porque os líderes são comprados. E quando eles compram um líder, eles também te compraram. Quando eles compram a alma de um líder da sociedade civil, eles já te compraram. Da mesma forma que eles compraram Zedu. Zedu está na Europa, vive na Europa, está morando bem, gasta o dinheiro que ele roubou de você, está na Europa. Porque ele foi comprado. E quando eles compraram o Zedu, em 1979, meu irmão, acordem, eles compraram toda a nação. Por mais de 30 e tal anos, a nação viveu na degradação. Agora eles compraram o J-Law. O povo está assim. Eles já compraram os revolucionários, meus irmãos. Eles já compraram e revolucionaram. Entendem o que eu estou a vos dizer? Prestem bem atenção. Quando um branco está a dar apoio a alguns pretos, meu irmão, isso significa que os pretos estão a vender os seus próprios irmãos. Quando a União Corrupta Europeia
legitima ou elogia o discurso de um preto, apoia um preto, é porque esse preto já está bem acorrentado e não tem mais como sair. Não tem mais como sair. E você que realmente não raciocina para se autoliderar, vocês serão liderados por esse líder da sociedade civil que já estão bem acorrentados. Porque eles só têm coragem de denunciar os servidores da União Corrupta, da União Corrupta Europeia, Open Society, Women Rights. Só têm coragem de denunciar os funcionários, os servidores da União Corrupta Europeia, mas eles não denunciam a própria União Corrupta Europeia, porque eles também estão ao serviço da própria União Corrupta Europeia. É triste. Eu tenho certeza que a alma do Nito Alves, morto em mortagem, todos os líderes que deram a vida para libertar o povo angolano da União Corrupta Europeia, estão a lagrimar. Tenho certeza que toda a alma que morreu no 27 de maio estão a lagrimar porque eles sabiam a mão oculta da União Corrupta Europeia que manipulava o Agostinho Neto para matar todos aqueles angolanos. Estão a lagrimando vendo que os seus filhos revolucionários hoje estão em busca de apoio daqueles que participaram na matança de 27 de maio de 1977. É muito triste, revolucionários de hoje. Por favor, discernem, meus irmãos. Raciocinem. Senão, vocês vão vender o povo como Savimbi vendeu, ou já estão a vender o povo como José Eduardo vendeu, Ordem Roberto vendeu. Por isso vocês não compreendem, por isso vocês não discernem. Perguntam naquele mais velho, perguntem no mais velho, o filho de Mendes de Carvalho, o Miau, perguntam para ele por que Abélis Vucu-Vucu foi expulso. Porque ali tem homem sério, ali tem pessoas sérias. Mas vocês jovens angolanos, como não gostam de pessoas sérias, estão se infiltrar num partido da União Corrupta Europeia que o Abélis Vucu-Vucu está em frente. Raciocinem, angolano. Vocês não gostam da verdade. Eu sei que vocês não gostam. Mas perguntem no mais velho. Prestem atenção. Não é pela popularidade que um líder deve se curvar. Não é pela popularidade populacional que um líder deve se curvar. Mas sim é pela habilidade de governar o povo que realmente se curva. Habilidade, não popularidade. Porque todo ser humano pode ser carismático. Mas há uma diferença entre ser carismático e ser verdadeiro. Eu já disse para vocês muitas vezes. O macaco também é carismático. Macaco é muito carismático, talvez mais carismático do que o Abélis Vucu-Vucu. Mas ele não é verdadeiro. Porque quando você coloca uma banana, ele rouba. Ele roubou a vossa sensibilidade, a vossa aceitação no primeiro discurso que ele dava ao Casa Sé. E do nada muda de personalidade. Acordem, angolano. Ele pode não ser, estou a dizer, o filho do Mendes de Carvalho. O Miau, seu Miau, não sei como chama o nome dele, Miau. Ele pode não ser carismático, mas ele tem uma habilidade de discernir. Porque os verdadeiros líderes, eles preferem morrer como um cão morto do que ser abraçado por um aplauso da maioria irracional da população.
Os grandes líderes, eles não são reconhecidos enquanto vivem. Eles não são reconhecidos. Porque eles não aceitam prestar serviço à União Corrupta Europeia. Muito obrigado, meus irmãos, mais uma vez. Aqui é o vosso irmão Mos Khalifa, ignorante empírico, o ativo membro do exercício do raciocínio. Discernem, jovens angolanos, vocês que querem fazer parte desta facção Open Society, Women Rights e Direitos Humanos. Sabe por quê? Vou-vos dar um exemplo e eu já disse isso. A União Corrupta Europeia é assassino. Logo, eles não podem dar lição de direitos humanos. Vou-vos dar um outro exemplo. Há um exército muito eficaz que mata a população global. E não só a população africana, mas também como mata a população da União Corrupta Europeia, que é forjado por essas mesmas organizações. O exército químico foi por ordem desta facção União Corrupta Europeia que permitiram que as pessoas alimentam-se com comida, com substância química para reduzir a população mundial. Onde é que estão os direitos humanos? Onde é que está a Open Society, Women Rights? Para discutir, para informar a sociedade global que botar químico na alimentação da população mundial é crime contra a humanidade. Onde é que está? Onde é que está a ONU, Open Society, Women Rights, líderes da sociedade civil? As pessoas estão a morrer de câncer, obesidade. Onde é que está, meus irmãos? Essas organizações cujos esses vossos revolucionários se afiliaram, querem se afiliar para ter protagonismo, para denunciar a União Corrupta Europeia perante o povo global. Contra esse exército químico que mata quase a metade da população mundial ou interna a metade do povo da sociedade mundial. Onde é que está? Porque colocar substâncias químicas na alimentação do povo sem o povo permitir, isto é um crime contra a humanidade. Onde é que está Women Rights, direitos humanos, para discutir sobre essa situação? Onde é que está, meus irmãos? Onde é que está Women Rights, direitos humanos, Open Society, sociedade aberta, já que tem uma abertura de expor o que realmente querem expor, para fazer o senso crítico ao Banco Central Mundial, que dita as regras do sistema acadêmico, cujo tira a capacidade do povo discernir e entram nesse campo de absorver para reproduzir. Onde é que está? Onde é que está? Isso é contra os direitos humanos, tirar a habilidade do ser humano discernir. Onde é que está? Eles fizeram isso para o povo não perceber. Onde é que está? Onde é que estão os revolucionários ativistas para denunciar esse crime que a Open Society, Women Rights, os direitos humanos enxergam e não denunciam? Onde é que estão os revolucionários para denunciar? Onde é que está? Preferem mesmo submeter-se aos direitos humanos, à sociedade aberta, à ONU, do que orientar o povo para não confiar nessas falsas organizações sobre direitos humanos, meus irmãos. O químico é um exército muito eficaz. Onde é que estão os revolucionários, os ativistas? Só sabem denunciar os servidores da União Corrupta Europeia, que são os corruptos africanos e latinos. Não sabem denunciar a União Corrupta Europeia pela vacina que dão nessas crianças para produzir uma retardação mental. Onde é que está esse revolucionário, meus irmãos? Estão aonde eles? Venderam a alma, meus irmãos. Venderam a alma pelo aplauso, pelo protagonismo, pelo um prato de refeição.
Entende? Venderam a alma. Eles já estão presos por dentro. Tem coisas que eles não conseguem mais expressar. Não conseguem mais falar. Só conseguem iludir o povo criticando o J-Lo. Esses palhaços que também prestam serviço à União Corrupta Europeia. Eles já estão presos mentalmente. O irracional está na Europa. Está a dizer que temos que combater com esses líderes corruptos na África. Isso é besteira. Você está num ninho da corrupção, meu irmão. Você está num ninho da corrupção. E esse ninho da corrupção é uma jaula abstrata que não te deixa expor o que você quer expor. Senão você perde a miséria ou a pobreza que eles te deram. Um pão de cada dia nos separa hoje. Ou uma falsa sensação que você é de grande importância perante uma sociedade que não discerne. Onde estão esses revolucionários? Acordem, meus irmãos. Muito obrigado. Aqui mais uma vez, Mos Khalifa, ignorante empírico, o ativo membro do exercício do raciocínio. Jovem angolano, eu te imploro, meu irmão, seja líder de você mesmo. Seja líder de você mesmo. Raciocina. Vais compreender o que o Califa está a dizer. Não segue ninguém. O macaco não pode segurar duas árvores. Apega-se o Criador do Universo e o teu discernimento vai discernir a mão oculta dentro da sociedade civil ou dentro do ativismo. Discerne. Porque quando você ativa a tua glândula pineal, você consegue enxergar a mão oculta no abstrato. Você consegue enxergar. Muito obrigado, então. Fiquem com o Criador do Universo.